TVI News Itabuna, mais o quadro Gente de Vitória. Estamos aqui hoje com mais um homenageado neste quadro, Gente de Vitória, gente que faz história, gente que tem história na nossa cidade de Itabuna. Itabuna está completando 113 anos e nós estamos trazendo aqui, neste quadro, para falarmos de histórias, gente que participou no passado e gente que está participando no presente. E nós estamos hoje aqui com uma pessoa muito interessante, que tem uma história muito linda e ele tem hoje, nessa nova geração, né, de pessoas que contribuem com a cidade. E ele vem contribuindo muito para a cidade de Itabuna. Essa história hoje que vamos contar. Daqui a pouquinho, nós vamos estar falando dessa pessoa. Um menino, um jovem, né? Um menino porque é jovem, que tem assim uma garra, um guerreiro, que está conquistando o seu espaço na política de Itabuna. E para estar comigo também, neste quadro, está aqui meu amigo, meu colega, Eric Tadeu. Olá, Vitória Santana. Olá, telespectadores da TVI aqui na TVI News. É com muito carinho que a gente vai para o nosso segundo encontro, né, Vitória? Nossa segunda edição do Gente de Vitória. Hoje, conversando com ele, né? Que conseguiu a proeza de conseguir uma vaga no nosso legislativo municipal, mas está licenciado do seu cargo de vereador e atualmente exerce a função de presidente da Fundação Marimbeta. Então, seja bem-vindo, meu querido Manuel Porfírio, ao nosso quadro Gente de Vitória. Essa é a tua história, Gente de Vitória, que a partir de agora, né, nós vamos falar. Muitas vezes a gente vê alguém que está ali fazendo um sucesso, mas não sabe o que ficou, né? O caminhar dessa pessoa para chegar até ali. E a gente olha para essas pessoas, né, com um olhar diferenciado, porque a gente sabe que uma cidade, ela é construída de gente, de mãos que estão em todos os lugares, mão que está na política, mãos que estão nas empresas, mãos que estão empreendendo. Então, dos jornalistas, comunicadores também, é uma cidade que se faz história com gente. E Itabuna é uma cidade que tem esse perfil de gente guerreiro, gente de força, gente que acredita, gente que tem fé. E essa pessoa tão, né, interessante, que a gente vai falar hoje dessa história tão interessante, é esse menino, né, que Deus já tinha esse plano para ele chegar aonde ele está. Ele chegou até aqui, porque Deus preparou este caminho para ele, né? Eu imagino ele no Antique, quando eu comecei a imaginar que era ele que viria para aqui, eu comecei a imaginar um menino em um bairro. Como é a vida de um menino num bairro, né? As dificuldades que o menino passa num bairro para chegar onde ele chegou. O sonho de um menino. E esse menino está aqui hoje sendo um jovem, um homem, que com muita garra ele chegou onde ele está. Com muita garra. E é uma história linda. A gente não temos tempo para falar tudo, mas vamos falar um pouco do que ele é. Bom, Porfírio, você estava contando para a gente nos bastidores que você não é de Itabuna, né? É verdade. Você chegou em Itabuna. Conta pra gente, lá no início. Nasci no Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo, né? Eu sou o nono de 10 filhos, né? Meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos. E vim de colo para Itabuna. Quando nasci, já nasci com problemas. Eu passei da hora de nascer e defequei e as fezes me complicou. Então eu passei já um tempo no hospital. Minha mãe para me tirar do hospital, fez uma carta, como se fosse da mãe dela, forjou uma carta e deu no hospital, porque eu estava muito ruinzinho.
porque a mãe estava chamando na Bahia, problema de saúde. Tivemos que assinar os documentos e viemos para Bahia. Chegando aqui, nós fomos morar na rua Água Branca, no bairro Antique. Segundo meus irmãos, num barraquinho bem humilde, com esgoto passando dentro e rato, muito rato tinha. Aquela época era a época mais miserável do que hoje, né? Muito difícil. Meu pai, que me gerou, era pedreiro, né? E Sim. meus irmãos, ajudantes de pedreiro, minhas irmãs. Minha mãe, lavadeira na pedra do Rio do Antique, ali, com a Sônia. E com muita dificuldade foi nos criando, né? Aquele tempo, a violência também já era muito arrochada. Alguns dos meus irmãos desviou uma hora ou outra do caminho. Vida muito sofrida. Hoje eu tenho uma filosofia, Eric e Vitória, sobre a polícia. Filosofia mesmo, eu tenho uma ideia sobre a polícia. E eu sempre digo que a polícia tem que ser mais educativa. Porque eu já tive na minha casa a invasão da polícia. E quando invadia, sempre chegava minha mãe de nome baixo, minhas irmãs. Às vezes meu irmão errava na rua. E a polícia entrava em casa para invadir a casa, a gente dormindo muitas vezes. Tá? Por isso eu tenho essa filosofia hoje. Eu não acredito no gestor que ele não viveu o café com farinha. Não que isso seja obrigação, que ele não viveu a ponta lá da necessidade do povo. Porque a gente faz política pública para transformação. Porque nós vivemos. Eu sei o que é a fome, eu sei o que é a violência, eu sei o que é a morte Você de perto. vivenciou de perto, toda a realidade periférica que existiu na história de Itabuna, especialmente dos anos 80 para cá. Todo um contexto, né? Tem todo um contexto para nós chegarmos a hoje. Família grande, pouca comida, poucas oportunidades na vida. Mãe uma guerreira, né? Lavava roupa, ia pegar jaca na roça. Meu pai sempre ia para São Paulo, o que me gerou. Depois meu pai e minha mãe se separou. E aí eu voltei para São Paulo. Isso com que idade? Novinho, 6 anos de idade. Aquela coisa da desestruturação familiar. Aí eu fui para São Paulo com meu pai. Ficou uma parte dos irmãos com minha mãe e outra parte foi com meu pai. Lá o sofrimento era dobrado. Porque meu pai queria trabalhar e não tinha que me olhar. Nem a mim, nem meu irmão. Roberto, que faleceu, infelizmente, pela violência também. Foi assassinado. Então, assim, essas cicatrizes que eu tenho, a primeira vez que eu estou contando essa questão minha, da minha história mesmo a fundo, não serviu para me deixar abatido, não. Me deu mais força para lutar. Hoje eu luto para a construção de uma sociedade melhor, porque eu tenho convicção do que é, sabe? O meu irmão, pra você ter ideia, meu irmão foi brutalmente assassinado. Brutalmente. Aqui em Itabuna ou lá em São Paulo? Em São Paulo. Brutalmente assassinado. Depois jogaram o corpo ainda vivo dentro da cisterna. Tudo isso fruto da desestruturação familiar. Fruto de uma família conturbada, né? Então, aí voltei para a Bahia. Minha mãe já morava com o seu Jonas, que foi um pai para mim. Seu padrasto, você já estava com que idade? Eu devia ter aí 8 anos, passei 2 anos em São Paulo. Aí fui pro Sítio do Menor. O seu Jonas foi o primeiro funcionário do Sítio do Menor. E lá eu comecei a ter outra visão de mundo no Sítio do Menor. Então você foi estudante da fundação que hoje você preside. Exato. Aí lá eu vivi tudo isso. Mais a fundo. Como o seu Jonas tinha uma condiçãozinha melhor, um pouquinho melhor. Então lá eu vi mais os problemas sociais. Foi aí que me despertou para o mundo da política. Quando eu me identifiquei com o Partido dos Trabalhadores, foi quando eu li uma cartilha de Lula sobre o que era o PT e o que nós passávamos na ponta. Você se identificou logo? Foi lá dentro do Sítio do Menor, então, que você percebeu que tinha um talento para a política, digamos. Não é questão de talento. É questão de cuidar de gente, Eric. Você quis fazer alguma coisa. O que é que sobrava para nós? Você sonhou que na política, você sentiu que na política você poderia fazer alguma coisa. A filosofia do PT se identificava, era todas as respostas para a injustiça social que eu vivia. Para você ter ideia,
Numa segunda-feira, marcou a minha vida, e assim, eu não gosto de falar sobre isso, porque parece sensacionalismo. Mas, às vezes, segunda-feira era triste porque os colegas não voltavam. Imagino. Difícil. E não voltavam pela violência. Porfírio, ter sido estudante da Fundação Marimbeta ajuda hoje o seu trabalho como presidente? Você se referencia nessa realidade que você vivenciou para tentar fazer a mudança que você sempre quis que fosse feita lá enquanto você era estudante? Sim. A oportunidade aos jovens que eu tive, e Deus foi generoso comigo. Porque ali eu tive recompensa, conheci o Partido dos Trabalhadores, conheci pessoas extraordinárias que tinham a mesma visão de mundo que eu estava construindo, aquilo que eu acreditava. Porque quando não voltava o colega, geralmente, o último colega que eu perdi foi por comida, por um pedaço de carne, ele morreu por um pedaço de carne. Então, a miséria na ponta, você não tem ideia do que é a criança ir para o colégio por comida. E hoje a guerra para a violência, a gente está perdendo a guerra para a violência por não investir na educação de forma correta. E não é falta de dinheiro, é forma correta. Porque com o meu pequeno orçamento, a Fundação Marimbeta é um dos menores orçamentos da estrutura da prefeitura, nós fizemos uma revolução. Se vocês entrarem hoje lá na unidade 1, é totalmente diferente, está diferente. Mudou tudo, era aquilo que eu sonhava. A unidade 1, só pra gente contextualizar, para quem está nos assistindo, gente, e entender melhor como é que é a história da Fundação Marimbeta na história de Itabuna, que Porfírio hoje faz parte e que ele foi estudante de lá. A Fundação Marimbeta, ela foi fundada nos idos dos anos 80, quando Baldo Dantas era prefeito. Se chamava Sítio do Menor Trabalhador. Com o decorrer do tempo, e a legislação indicou que não se podia mais incentivar o trabalho com crianças e adolescentes, aquela fundação precisou mudar de nome. Saiu de Sítio do Menor Trabalhador para se transformar em Fundação Marimbeta, Sítios de Integração da Criança e do Adolescente SICAS. Não é isso, Porfírio? Exato. E aí, atualmente você é o presidente da fundação. E está fazendo um trabalho maravilhoso agora na unidade 1, que fica onde? No São Roque, ali São Roque Antigo, perto dos condomínios. No primeiro bairro onde você estava desativada essa unidade? Não, mas estava muito ruim. Estava muito ruim, né? Muito ruim. Mas voltando lá atrás para me chegar a esse ponto. Isso. Aí eu lá conheci o PT. Conheci pessoas maravilhosas que vocês conhecem. França, Rui Delmondes, Ronaldo, Fagner, que está aqui no estúdio. Fagner era novinho também, começamos a militar junto, me acolheram muito bem. E era tudo aquilo que eu acreditava. Lá no São Pedro, por exemplo, e aí passa um filme na sua cabeça. Né? A República do São Pedro, República Socialista do São Pedro, porque era socialista. O velho França, está aqui Fagner, eu gosto sempre de reconhecer a história das pessoas. Tem Josias, Geraldo, Everaldo, Jonas Paulo, uma turma grande do PT. Mas quem me formou mesmo foi essa galera. Senildo. Senildo, no 2 de julho. Mas quem me formou foi essa galera que me ensinou o que era a divisão de um ovo. Meio-dia, com farinha e pimenta. Que me ensinou que a transformar a sociedade não é só completar. Então você tem companheiros, e esses companheiros hoje a maioria são assessores meus. Trabalham no nosso mandato porque acreditaram na transformação e acreditaram no nosso nome para conduzir essa transformação. Então ali eu conheci essa turma que apoiaram para vereador, que foram entusiastas, Fagner está aqui. E nós tivemos aí essa jornada, né, de aprendizado do que é mudar a vida do povo. Porque na realidade, qual a riqueza que a gente... E sem demagogia, quem me conhece sabe, Vitória, sabe, Érico. Qual a riqueza que nós temos? A riqueza que nós temos é botar comida na mesa do povo. A riqueza que nós temos é mais educação de qualidade, real qualidade para o nosso povo. É trazer
à tona as mazelas sociais e resolver as mazelas sociais. Nós precisamos fazer isso. Imagine vocês que nós temos agora, nesse momento, centenas e centenas de itabunenses que não têm o que comer. Crianças que não sabem o que é, ainda tem que dividir um lápis em 4, como eu fiz já na minha vida. Verdade. Né? Meu primeiro sapato foi no sítio do Menor, um conga que eu ganhei preto. Né? Que eles davam? Exato. Eles davam para os alunos. Nessa época davam. E a roupinha que eu tinha, eu usava no final de semana, a roupinha do sítio. Também final de semana, eu e os colegas. Aniversário era o campo de futebol, de terra batida. E o rio que era próximo, que não era esgoto ainda. Aí vim, tocando minha vida. Aprendi muito no sítio sobre essa questão social. E aí, atravessei esse mar, vim para o PT. Chegando no PT, conheci esses companheiros que não são companheiros. E Lula tem uma frase que eu sempre trago para mim. Tem irmão que não é companheiro, mas tem companheiros que são grandes irmãos. Verdade. Eu tenho grandes irmãos, companheiros. Amigos mais achegados, né? Do que irmãos. Amigos mais achegados. Eu, Vitória, eu sou duro, eu sou um gestor duro demais. Mas porque sei onde quero chegar e eu não quero chegar sozinho. Eu quero chegar com o meu povo que acredita em mim. Eu tenho uma coisa que a primeira qualidade que eu aprendi a admirar depois que eu conheci a história de Fernando Gomes foi que o grupo dele político, 40 anos o mesmo. Porque o ser humano que não tem raízes já é ruim. O político que não tem raízes, não tem referência, é pior ainda. Então isso é importante. Valorizar as pessoas que estão ao seu lado. Então eu tenho essa filosofia. Eu sou muito duro, como gestor sou muito duro. Né? Tanto que eu fui para dentro da Fundação Marimbeta. Mas aí fui para a eleição de vereador, fui o segundo mais votado da cidade. Foi a sua primeira eleição? Primeira eleição. O primeiro colocado, 1574, que era cantor, que era pancadinha, que tinha um Instagram forte. E eu, anônimo, no anonimato, tive 1.500. Ele teve 74 votos, foi 72 na minha frente. Foi sua primeira eleição. Primeira eleição. Isso. Agora, desculpe perguntar. Você disse que o início de sua história foi lá no Antique, mas a sua base eleitoral está basicamente ali, entre São Caetano, bairro Sarinha, Vila Anália. Na realidade, eu estourei na cidade toda. Estourou na cidade. Toda. Ferrado eu tive muito voto. Porque hoje eu trabalho, por exemplo, eu sou presidente da fundação, mas continuo vereador, não no exercício. Mas eu faço 2 rotinas. O dia eu estou na fundação, final da tarde para a noite eu vou para as comunidades e para o meu escritório no bairro Sarinha para atender o povo. Eu tenho uma filosofia comigo, Vitória, tem uma filosofia, Érico, comigo. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, rapaz, você está abatido, cansado, você precisa descansar. Eu disse a ele, olha, quando eu quero descansar, eu sempre lembro que o meu suplente está descansando agora e eu estou aqui com o mandato, tenho que correr mais ainda para manter o mandato. É só lembrar disso. Então, o cansaço ele é normal, mas se o povo acreditou, como é que o povo me deu 1.500 votos? Acreditou muito no meu trabalho. Meus companheiros de luta, como falei, está aqui Fagner, duvido se ele não está com orgulho enorme desse gordinho, que ele conheceu magrinho ali, a gente rodando, rodando de pé ali, do São Pedro pro Santa Inês, do Santa Inês pro centro da cidade, com o chinelinho no pé, no grito dos excluídos, fazendo movimento social, fazendo greve, fazendo movimento estudantil. Eu fui presidente do Grêmio do IMEA, 2 mandatos. E isso aí, para mim, é o que vale. O que vale hoje não é o mandato. O que vale é quem continua ao meu lado. Agora eu sou muito duro, eu sou muito Caxias, eu sou muito doce, as pessoas que convivem comigo, mas sou muito duro, Vitória, porque nós precisamos entregar na ponta. A fome não espera. Aquele equipamento que nós vamos entregar, qual é o principal viés? Comida e educação. Para, além do mais, de construir ali a revitalização, praticamente um sítio novo, quando vocês entrarem lá, vocês vão... Essa característica de endurecimento sobre a qual você fala muito, Porfírio, você fala sobre ela porque você exige muito de você mesmo, por ter passado de mim, tudo que você passou? De mim e dos meus companheiros. Perfeito. De mim. Eu não me permito acordar depois das 6. Não me permito. Das 6 da manhã. E não me permito dormir antes da meia-noite. Por quê, Manuel? Porque eu acho que a gente precisa caminhar muito. Tanto no aspecto da cidade, como no aspecto interno do meu partido. Quem sabe com essa história sabe que nós precisamos de uma reestruturação. Mas esse é para outro momento. Então eu não me permito, porque
as coisas têm pressa e as pessoas... Eu tenho uma coisa comigo que talvez esse espaço de poder que eu ocupo hoje é um espaço privilegiado e que eu tenho que ter muito cuidado. Porque a partir dessa ponte que eu atravessei, se eu quebrar essa ponte, talvez não venha mais nenhum Manuel, mais nenhum negro periférico, favelado, de uma origem tão humilde. Eu não posso envergonhar meu povo, porque precisa ter mais Manuel na política, precisa ter mais França na política, precisa ter mais Fagner na política, precisa ter mais Rui na política, precisa ter mais gente com sensibilidade, que sabe A gente cuidar de povo. acredita no outro, né? E a elite é perversa. A elite desse país é perversa. Não é diferente da Buna. Perversa. Fica torcendo ali, às vezes, para você errar, para dizer, aí, eu não falei, tirar esse povo da favela e botar dentro da Câmara não ia dar certo? Porque os doutores de diploma é uma coisa. Agora, os doutores na cabeça, né, que incorporam o doutor, eu quero dizer, é do comportamento. Não gosta que a gente ocupe a Câmara. Não gosta. Isso é real, Vitor. Mas nós temos um legado. Né? Recuperamos a fundação agora, a unidade 1, já estamos partindo para as outras unidades, mas além de tudo, sobretudo, construímos um projeto pedagógico inovador. Peguei uma companheira que tem sensibilidade, saindo da UESC agora fresquinha, foi coordenar a equipe pedagógica nossa, que é a equipe que só precisava sacudir a poeira. Quem é essa companheira? Mônica Moreno, companheira com uma dedicação extrema. E colocamos Paulo Freire, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro no nosso projeto pedagógico para inovar mesmo, levar um projeto pedagógico, além da estrutura física que nós estamos reformando, nós fizemos um programa pedagógico com ênfase na comida. Eu quero botar comida na mesa do nosso povo. São duas coisas importantes que o Ciclo do Menor, para mim, que a Fundação Marimbeta vai fazer. Uma é a formação do profissional. Eu quero muito curso de capacitação técnica em parceria com a UES, com a FSB, com a CEPLAC. E a outra, Vitória, é comida. Porque, Manuel, esse negócio de programa social, você vai dar o peixe, não a vara. Quando você quebrou o barco, poluiu o rio, quebrou a vara de pescar, como é que você vai começar a pescar? Não vai pescar, você precisa começar dando o peixe, depois você conserta o barco, compra uma vara de pescar nova, dá ao cidadão e ensina a ele que ali é dele, recupera o rio para ele voltar a pescar. A escola lá é integral? Eles passam o dia? Integral. Eles passam o dia. Café da manhã, isso é reforçado, é missão de vida minha, certo? O almoço, certo? Merenda da tarde e 5 horas quando voltar para cá, 10 pãozinhos. Qual é a idade? Qual é a idade? Eu vou colocar de 12 a 16 anos. De 12 a 16. De 12 a 16, porque já é para profissionalizar. Já é para encaminhar para o mercado. Que é uma característica que envolve ali a Fundação Marimbeta e toda a história dela, né, Porfírio? Ela tem uma característica de dar uma assistência muito boa para os seus estudantes e para as famílias dos estudantes. Exato. E aqueles que são jovens, né, de 14 anos para cima, se quiserem partir para alguma coisa no sentido de se profissionalizarem, ele já tem essa possibilidade aí o próximo dentro passo da fundação. Eric, é fazer uma parceria com as empresas para receber esse a gente, quando conversa com personalidades aqui no quadro Gente de Vitória, Porfírio, a gente sempre conta a história da nossa personalidade que a gente está entrevistando e observando como é que ela enxerga a história de Itabuna, completando 113 anos no próximo dia 28 de julho, 113 anos de emancipação política. Você acredita que esse é o melhor momento para você conquistar o sucesso que a Fundação Marimbeta precisa conquistar? Na realidade, Eric, na minha visão não existe melhor momento, nem pior. Você constrói o momento. Com pouco que me deram, o prefeito acreditou. Quando o prefeito me chamou, pra você ter ideia, não foi nem na prefeitura. Ele me chamou uma vez e eu disse, pai, é loucura, eu estou confortável. E Deus incomodou no meu coração. Deixa eu incomodar meu coração. A segunda vez. Na terceira vez, quando Augusto olhou nos meus olhos e disse, líder, você foi de lá. Só você ali para recuperar esse negócio. Augusto também foi, né? Aí eu falei, rapaz, aquilo tocou meu coração. Eu já vim incomodado, eu falei, então eu vou. Fui fazer conta, um desafio danado. Então a unidade tinha 20 anos fechado, nós vamos reabrir agora. 20 anos. Nós vamos botar criatório de peixe, piscicultura e a horta para funcionar lá. Essa unidade é qual? A unidade 4 do Sandanês indo para Mutuns. Vamos reabrir. Vamos lá. Conta. Aí eu fui dar entrevista esse final de semana, o entrevistador queria, não, mas com o que tem lá, para você fazer o que você está fazendo, não dá não. O prefeito tem que passar mais dinheiro, não, eu fiz conta, abriu a tela lá, tá?
boa vontade. Esse São João eu dei um bônus para cada funcionário. Todos os funcionários receberam um bônus. Com boa vontade. Porque gestão pública é o quê? Esforçar para aprender, e eu fiz isso. Estudei um pouco, tal, que era gestão. E ter sensibilidade. Ter sensibilidade. É como eu digo... Força de vontade. Quando eu falo que eu sou um pouco duro, é porque eu não permito que equipamento público nenhum, como vereador, seja maltratado ou seja subjugado pelo servidor. Porque o servidor, ele é a cara, o rosto, a fisionomia de qualquer prefeitura. Qualquer prefeito que não entender que o servidor, primeiro que a valorização do servidor é investimento, não é gasto, você aumentar o salário, você fazer um plano de cargos e salário, de carreira, para o servidor é investimento. Depois que o servidor precisa se capacitar, bancado pelo órgão, em Salvador, nas capitais, levar esse servidor para essa capacitação, que eu vou fazer agora no sítio, a segunda etapa. Os servidores do sítio passaram quase 4 meses estudando na UFSB, na UESC, na CEPLAC. Quando eu estou requalificando, eles estavam preparando. Quando agora a segunda etapa é mandar esse servidor para fora, para eles terem uma visão de mundo do que é, o que eles estão fazendo. Então todo gestor tem que ter essa visão, né? Preciso dar um aumentozinho real ao servidor da Fundação Maribeta, porque eu quero recuperar a autoestima daquele servidor. E tinha uma coisa, pelo meu perfil, graças a Deus, o servidor dizia, Vitória, se o Porfírio não recuperar, ninguém vai recuperar. Então eu vi com uma pressão em cima de mim do tamanho do mundo, e graças a Deus está dando certo. Primeiro com a mão de Deus, isso ele não... E eu sou isso aqui. Não é porque eu estou aqui na TV, não é porque eu estou aqui entrevistado. A mão de Deus, de Jesus Cristo, que me ilumina, depois muito trabalho, e meus companheiros. Eu quero agradecer, de verdade, fazer um agradecimento especial aos meus companheiros de luta que lutam ao meu lado, né? Tão importante quanto a guerra, quanto a batalha, quem está ao seu lado lutando, guerreando essa batalha. E eu tenho guerreiros valorosos ao meu lado. Eu tenho pessoas que lutam dia a dia comigo, que acreditam na transformação social e acreditam que esse gordinho é instrumento de transformação social. Ô Porfírio, você falou sobre a questão das políticas públicas, né? Você acha que precisa, né, ser implantado mais políticas públicas nos bairros, né? De que forma que você enxerga isso também? Essa necessidade das políticas públicas também. Na realidade, Vitória, é uma cultura brasileira transformar as pessoas em número. Quando você transforma as pessoas em número... Você impessoaliza. Exato, e você deixa frio, gelado, é uma coisa gelada. E impessoaliza, como você disse. Então, quando as pessoas passarem a tratar o ser humano como ser humano, você resolve o problema da violência, por exemplo. Muda. O problema da violência é o seguinte, quem mora no Jardim Vitória, quem mora no Vasco Calmon, nos bairros mais nobres da cidade, tem que ter a consciência que o efeito colateral da deficiência social que nós vivemos é que quando o jovenzinho tem a necessidade de roubar para comer ou até para usar a droga, ele vai para o bairro nobre roubar. E lá acontece essas tragédias. Então é o efeito colateral disso. Então, a partir do momento que o cidadão ou a cidadã se exime disso, e que tinha uma máxima que acha que bandido bom é bandido morto, não recuperado, antes de morrer ele leva os 10. Você entendeu? Então, é preciso ter um olhar, no geral, eu digo no Brasil inteiro, mais social para as periferias. Levar projetos sociais que realmente, efetivamente, mude a característica não só da pessoa, mas do local que vive. Porque, deixa eu te falar, nós precisamos mudar a cultura das pessoas. E é de pequeno que muda a cultura. Porque, por exemplo, quando você reforma um equipamento que daqui a 2 meses ele está todo sujo, é cultural nesse país. No país inteiro. É preciso entender que o que é público é nosso. Aí nós precisamos ensinar. É preciso ter uma conexão entre a família do aluno e a instituição para dosar a educação. Na escola você tem um tipo de educação, em casa é outro tipo de educação. Sem querer te interromper, Porfírio, mas só para ilustrar um pouco isso que você falou sobre como a gente pode desconstruir alguns estereótipos, especialmente de pessoas que vivem nas áreas mais periféricas, né, e que a educação tem sim uma função transformadora na vida das pessoas. Recentemente nós vimos a notícia de que dentro do Conjunto Penal de Itabuna, acho que cerca de 12 ou 13 detentos foram aprovados
para cursarem um curso universitário na UFSB, na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Itabuna. Isso é um exemplo de que quando a pessoa se esforça, quando ela quer e quando a educação permite, essa transformação acontece. E dentro da fundação, de criança, você já consegue colocar essa mentalidade. Que sai do presidente, que é o senhor, vai para os membros da sua equipe gestora, que chega nos professores, que chega nos funcionários, que chega nos estudantes e chega nas famílias. Contagiar com amor. O carinho que eu tenho pelaquela instituição, quem não tiver não se adequa ao meu perfil. Porque eu tenho um carinho enorme, não é porque você é a Fundação Marimbeta, não é por ser o sentido menor, é porque é uma ferramenta de transformação. É porque transformou minha vida. E você sabe que pode transformar a vida de outros também. Muitos. Eu quero ser exemplo de verdade, sem nenhum narcisismo, sem pé no chão. Eu quero mostrar aquela comunidade. E aí, meu nome é Nenel lá. A pessoa, Nenel, passa, Nenel. O orgulho daquela comunidade, me ter de volta como presidente da instituição, e que é isso, como eu digo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse negócio? Condenado pela Defesa Civil, telhado caindo, não sei o que, tá? Jesus, haja aí. Então o orgulho hoje que tem, que nós vamos devolver, dia 27, aquela comunidade, Campo Novo. Um detalhe que eu observei é que o futebol, o vôlei de areia lá, Sim. só é no centro. Uma coisa mais... Eu fiz uma caixa lá de areia de futebol. Você queria te interromper, mas já te interrompendo, nosso tempo está acabando. Itabuna, 113 anos. Que mensagem você deixa para o povo de Itabuna nesse aniversário de emancipação política, Porfírio? Minha cidade, eu quero dizer a todos vocês que estão me ouvindo hoje, o sentimento de pertencimento do itabunense tem que ser um sentimento de pertencimento correto, de amor, carinho e dedicação. Quero falar para Itabuna uma coisa que, por incrível que pareça, não vai ter nada a ver com a eleição. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, deixar uma mensagem para vocês. Conquista reelegeu o meu grupo 20 anos. E mudou a lógica de conquista. Aonde reelegeu, mudou a vida de Itabuna, mudou a vida da. E eu quero colocar isso para a cidade. Toda vez que está engrenando um projeto, seja ele quem for, seja ele o prefeito de 2004, Itabuna tira e faz com orgulho. E a região torce para isso porque a gente para de crescer. Ilhéus começou a crescer mais que a gente, porque elegeu. Então eu quero dizer à minha cidade, analisem bem os nossos políticos. Outra coisa, vão à rede social dos políticos, antes de elogiar ou de atacar, conheçam a essência dos políticos que estão governando a nossa cidade. No mais é deixar para a minha cidade, eu agradeço Itabuna. Itabuna é a cidade que me deu régua, compasso na vida, eu sou apaixonado por essa cidade. Essa cidade, para mim, eu quero, já dedico a minha vida em transformar essa cidade. E vou continuar dedicando, ou com mandato ou sem mandato. Agradecer a Vitória pelo convite, Eric. Bom, primeira vez que tenho esse momento contigo, vejo que muito preparado. E eu fico feliz com os talentos da nossa cidade. Muito obrigado, gente. Feliz aniversário, bem Itabuna. Contigo, Vitória. Quero agradecer a Deus por este momento, pela história, pela sua história. Porque Deus construiu tua história, né? Amém, amém. E Deus que constrói histórias de homens de bem, para que possa ajudar a nossa cidade. E quinta-feira estaremos de volta com mais outra história. Agradecer a toda a produção, né, da TVI, né? TVI News. Agradecer a Barbosa e agradecer a meu colega, né, Eric, que está aqui também com a gente. Vitória, mais uma vez. Na próxima quinta-feira estaremos aqui. Ô filho, muitíssimo obrigado por ter compartilhado com a gente a sua história com Itabuna. Eu que agradeço. E é isso, gente. Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado.